Vamos lá, vocês ficam então com a segunda parte do nosso curso, da nossa aula número 10. Primeira vez que eu desenvolvo qualquer método num servidor, geralmente eu adiciono um breakpoint, né? E aí com o breakpoint adicionado, a gente faz, aí eu faço o primeiro teste dentro da nossa aplicação para verificar algum possível errinho que a gente tenha tido, tá? Então nós vamos fazer isso aqui rapidinho, ok? Então eu vou executar aqui como debug, tá? O nosso servidor, por isso que eu uso aqui dois Delphis, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil, a gente pode fazer aí de outras formas diferentes dentro do Delphi, mas aqui é um jeito um pouco mais elegante, tá? Na minha opinião. Então, vamos lá. Vou executar aqui no nosso cadastro, né? No nosso OK aqui da última fase, né? A gente vai executar aí os primeiros testes, tá? Bom, vamos lá. Vou executar aqui. Esse daqui eu posso executar direto sem breakpoint mesmo, né? Sem debug, porque eu quero testar do lado do servidor, né? Então vamos colocar aqui, ó. Eu modifiquei no nosso banco, coloquei aqui um CPF válido, tá? Então aqui coloquei um CPF válido, porque senão também não consigo sair lá na minha janela que já tem o verificador lá, né? Então olha só, vamos colocar aqui o CPF, ele vai passar para o próximo, meu nome. Então vou tentar burlar o sistema primeiro, né? Vai ser o primeiro teste aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui Adriano. Então, verifique, né, que eu estou aqui enviando os mesmos dados, né, de um usuário que já existe, como se eu estivesse tentando me registrar pela segunda vez, tá? Então, vou dar um next aqui, ele vai lá para o servidor, F8, e aí a gente vai aqui linha a linha, né? Então, olha só, aqui pegou o dado correto, tá vendo? Ó? O nome, o e-mail, tudo que eu coloquei do lado de lá, ele pegou bonitinho, né? Aqui provavelmente vai ter um erro, olha só. Vou dar um next e vou dar um true. Ele vai dar um erro para mim aqui, ó, where clause, né? Deu um erro na cláusula where. Por que que deu um erro na cláusula where? Olha só, a gente está mandando aqui, ó, né? Tem parâmetros, tá? Nós temos parâmetros aqui que estão desse lado aqui. Só que eu não coloquei aspas duplas, tá? Então, para a gente poder fazer o select, eu preciso ter uma aspa dupla, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Aqui, ó, nós vamos parar o nosso servidor, né? Vamos parar ele aqui. Nós vamos colocar aqui o método quoted.str, quoted.str do valor, né? Senão ele não vai passar, tá? Então, isso aqui a gente vai precisar fazer aqui logo de cara, ok? Beleza. Mais uma outra coisa que eu vou só conferir aqui, eu acredito que eu tenha feito errado. Vamos lá olhar, olha só, de propósito, né? Aqui no nosso max table, olha só que legal. O que a gente fez de errado aqui? Ó? Ele está fazendo um select max, as máximo, tal, tudo bonitinho, né? Só que eu não estou incrementando os dados aqui, ó. Então, eu tenho que dar um mais 1, né? Senão eu não vou incrementar os dados, ele vai adicionar o número 1. Eu só peguei o máximo aqui, né? Então tem que ser o máximo mais 1, ok? Beleza. Então já corrigi aqui dois bugs, né? Um que eu lembrei aqui de cabeça e o outro que a gente pegou aqui no debug, tá certo? Vamos lá. Vamos executar a aplicação de novo. O nosso formulário deve ter dado erro aqui, ó, né? Porque a gente parou o servidor, né? Beleza. Provavelmente a gente vai ter que parar a aplicação mobile. Vamos só ver se a gente consegue pegar os mesmos dados que estão aqui e forçar, né? Então, beleza. Ele deu certo, ó. Então vamos lá. Deu certinho, chegou aqui, bonitinho, tá tudo ali. Passou, né? E aqui ele vai verificar. Tem dados, né? A gente pode pegar aqui um Ctrl F7, tá? E olha só, provavelmente tem dados. Então eu vou dar um record count aqui, ó. Is empty, olha só. Ele vai dar como falso, ou seja, ele tem dados, né? Então, F8, ele vai verificar aqui para mim primeiro se o CPF é igual. Ele vai dar aqui que o CPF é diferente, tá? Ele vai dizer que está diferente porque provavelmente ainda não fiz o commit no banco de dados, né? Então vamos só observar aqui, ó, se eu parar o SCPF 266 alguma coisa, né? E parei aqui em cima, olha só, tá 1, né? Então ele deu como diferente mesmo, né? Então F8, aí ele vai parar aqui, ó,
Qual que é o usuário que está no banco? Adriano. Qual que é o usuário que eu estou enviando? Adriano. Então ele vai dar aqui que o usuário já existe, tá? E vai devolver para a gente aqui. Vamos ver como é que ele devolve esse resultado, né? Então vamos selecionar aqui, ó, run, essa opção, né? De verificação, toString. Olha só, ele está devolvendo desse jeito aqui para mim. A gente pode fazer até o seguinte, ó, Ctrl C. Existe um site, né, para a gente poder testar aí, colocar o formato do nosso JSON mais agradável, mais fácil a gente poder manipular, tá? Então a gente vai ver esse sitezinho, vou dar a dica aí para vocês. Esse nosso site é o JSON Formatter. Então você pode digitar aí na busca do Google, né? Ele vai abrir aqui um site bem legal que você pode utilizar aí para testar, né? Colar sua string com JSON, né? Então você vai colar ele aqui, ó, Ctrl V, só tirar a aspa, né? Que eu copiei ali do Delphi, tá? Clicar aqui em Process, ele vai processar isso e vai mostrar isso aqui indentado, bonitinho, tá vendo? Olha que legal. Mostrou ali bonitinho, então é isso que a gente vai receber do lado do cliente, ok? Então eu tenho um aviso, o erro do código da mensagem é 300, nome de usuário já cadastrado no nosso banco de dados, tá certo? Muito bom, então a gente já sabe aí que deu um pequeno erro, né? Ele já existe lá, o usuário, tá? Vou dar F9, ele vai dar um errinho aí, porque eu parei, né? Demorei muito aí com a requisição e tal, isso normal, né? Beleza. Do lado do cliente, eu vou só dar um OK aqui, tempo limite esgotado, tá? Eu vou comitar, então, essa informação do lado aqui do servidor, tá? Então, só clicar aqui eu alterei direto no campo aqui, né? Vou dar um Apply. Ele vai, então, fazer o update aqui no nosso banco, colocando ali o novo CPF, tá? Finish, se eu der executar novamente, ele vai trazer aqui o nosso CPF corretamente, beleza? Vamos fazer um novo teste, então? Vamos lá. Executar a aplicação servidora, né? Executar de novo aqui. Vamos lá no nosso aplicativo. Executar. Aqui eu já não preciso mais testar esse monte de coisa, porque a gente já sabe, né? Então eu só vou colocar o break aqui nos lugares que eu acredito que ele vai passar, tá? Então aqui no result do CPF e no result aqui do usuário, tá? Vou colocar aqui também no result a última opção de result, que é o confirmação, né? Para fazer a inserção lá no banco, tá? Então vamos dar um F9 aqui, ele vai parar. Vejam que ele já parou dentro do CPF, então o CPF 266 e o nosso o valor que está sendo enviado também é 266, né? Então ele vai dar aqui como um CPF já cadastrado, né? Então olha só, vamos de novo pegar aqui no nosso Ctrl F7, seta para baixo, ele já está aqui bonitinho, olha só, tá lá, vamos no JSON Object, vamos jogar ele aqui, ó. E a gente tem facilmente, aí eu acabei copiando a mesma coisa, né? Ctrl V aqui, beleza, beleza, processa. E olha só, CPF já cadastrado em nosso banco de dados. Então essa é uma ferramenta bem legal aqui para a gente usar no dia a dia, quando a gente está manipulando JSON, tá? Beleza, então a gente já testou aí, fez, é como se fosse um teste unitário nesse caso aqui, né? Entre aspas, um teste unitário. A gente já fez as duas pesquisas aí. Agora a gente tem que fazer uma nova pesquisa, né, dentro do nosso sistema para verificar se ele consegue inserir um novo registro no banco, tá? Então vou dar F9, novamente lá o errinho lá, porque demorei demais, né? Enfim, vamos voltar aqui e aí a gente vai fazer diferente, né? Nós vamos retornar aqui, vamos colocar um outro CPF qualquer aqui que eu encontrei na internet, tá? Então vamos colocar aqui vamos colocar até, ó, 123, 123, 123, 00. Vamos ver se ele vai passar. Passou, tá vendo? Passou porque é um CPF válido, né? A gente pode utilizar ele aqui de teste pra gente, tá? Vou colocar aqui José da Silva. Vamos colocar aqui o e-mail, um e-mail mais correto, né? José@dasilva.com.br.
Vamos colocar aqui José, né? A senha, vamos colocar aqui 1, 2, 3 e vamos colocar aqui também 1, 2, 3, ok? Vamos dar a confirmação que deve estar errada, 1, 2, 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Next, ele deve ter parado aqui dentro do nosso Delphi, né? Ah, o servidor está parado, né? A gente esqueceu aqui de levantar o servidor, tá? Então, beleza, vamos levantar o servidor. Ótimo. Vamos lá de novo na aplicação. Next. Notem que ele já caiu direto aqui no bloco de inserção no banco. Tá? Então, olha só. Eu vou tirar esse break daqui, vou tirar esse break daqui. Vou executar a aplicação com F8 aqui, né? Então, todos os dados, ele gerou para mim um ID, ó. Vamos ver qual que foi o ID que ele gerou. Então, você pode selecionar, Ctrl F7, e gerou o ID número 2, tá? Então, ele vai executar aqui, vai incluir um novo registro. Então, exec_SQL, inseriu o registro, a gente for lá agora no banco, ó. Vamos dar um executar. Tá aí, ó, o segundo registro cadastrado no banco, tá? E o nosso resultado, né? Ele vai executar aí pra gente a criação desse resultado final, tá? ToString, tá aí, ó, resultado sucesso, código da mensagem 200, usuário foi cadastrado com sucesso. Beleza? Então, olha só, a gente pode agora simplesmente manipular do lado do cliente essa informação, né? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. A aula ficou um pouco extensa, mas a gente fez toda a manipulação que a gente precisava, né? O que a gente vai fazer do lado de cá agora? Pegar a informação, pegar o resultado, né? O campo resultado e mostrar para o usuário o que aconteceu. Perfeito? Muito bom, então. Nós vamos começar a trabalhar aqui. A gente vai trabalhar diretamente no botão, primeiramente, nesse primeiro momento, mas a gente vai ter que criar algumas funções, alguns métodos que vão facilitar isso essa leitura para a gente no futuro, ok? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar um string header, tá? A classe string header, para a gente poder fazer a leitura desses dados, né? Que é a leitura aqui do meu L resultado, tá? Que é o que vai vir aqui, né? O L resultado não, né? Na verdade, o resultado que está vindo lá do servidor, tá? A gente vai precisar de um tstring header e também um tjson text header. Essa última classe, tjson text header, vai possibilitar a gente fazer a leitura dos dados, né? Do lado do cliente aqui, do jeito que ele veio lá da nossa aplicação. Porque a gente não está usando, a gente não está utilizando um JSON Object do Delphi, né? A gente está soltando isso como uma string comum. A única diferença é que é uma string que tem ali a notação JSON, né? As aspas, os dois pontos, né? Os símbolos do JSON. Então a gente vai precisar fazer esse pequeno mecanismo aí de leitura desses dados, ok? Então vamos lá. Esse primeiro momento aqui a gente está enviando os dados, aqui é só para a gente poder ver o nosso exemplo, né? Como é que a gente grava essa informação lá do lado do servidor, só para a gente poder saber os nomes dos campos, etc. Então isso aqui na verdade a gente não vai usar, né? Então o resultado está vindo aqui, ó. Então ele vai vir resultado e o valor, código mensagem e o valor, mensagem e o texto, código validação e o texto, né? Que é o que a gente usou lá do lado do servidor, tá? Então aqui vai vir um valor aí em letras, né? Sei lá, A, B, C, D, E, F, né? Vai vir algo mais ou menos parecido com isso daqui. Ok? Então a gente vai fazer a leitura desses dados. Bom, primeira coisa, vamos lá no topo, né? A gente vai vir aqui, ó, e vamos declarar as duas units que possuem aqueles métodos, aquelas classes que eu falei. Então, system. A primeira delas é a system.json.headers, tá? E a system.json.types, ok? Então, essas duas aqui a gente vai precisar utilizar para usar aqueles métodos que eu falei, beleza? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui embaixo, né, depois que a gente fez a leitura, que foi lá no servidor e tal, a gente vai primeira coisa é verificar se foi executado com sucesso, né, para a gente poder tomar alguma ação e fazer alguma coisa, né.
Só que para isso a gente vai ter que criar um pequeno loop para poder ler esses dados, né, que vão vir nesse formato que a gente pegou lá, né? Então a gente vai precisar aqui de algumas variáveis, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu já até tenho declarado aqui as variáveis, tá? Que são SR e a header. Essas duas variáveis a gente vai utilizar aqui, tá? Algumas delas foram usadas aqui como teste, então a gente não vai precisar. Nessas daqui não é necessário, né? A gente vai precisar. Então basicamente a gente vai precisar aqui do SR, tá? Do tipo TXtHeader e do tipo TStringHeader e a outra TJSON-TXtHeader, tá? Muito bom, vamos voltar aqui embaixo. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colar o código fonte aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Então, depois a gente vai transformar isso numa classe em algum lugar, ok? Muito bom, então. Nós vamos começar a trabalhar aqui. A gente vai trabalhar diretamente no botão, primeiramente, nesse primeiro momento. Mas a gente vai ter que criar algumas funções, alguns métodos que vão facilitar isso essa leitura para a gente no futuro, ok? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar um string header, tá? A classe TStringHeader, para a gente poder fazer a leitura desses dados, né? Que é a leitura aqui do meu L resultado, tá? Que é o que vai vir aqui, né? O L resultado não, né? Na verdade, o resultado que está vindo lá do servidor, tá? A gente vai precisar de um TStringHeader e também um TJSON-TXtHeader. Essa última classe, TJSON-TXtHeader, vai possibilitar a gente fazer a leitura dos dados, né? Do lado do cliente aqui, do jeito que ele veio lá da nossa aplicação. Porque a gente não está usando, a gente não está utilizando um JSON Object do Delphi, né? A gente está soltando isso como uma string comum. A única diferença é que é uma string que tem ali a notação JSON, né? As aspas, os dois pontos, né? Os símbolos do JSON. Então a gente vai precisar fazer esse pequeno mecanismo aí de leitura desses dados, ok? Então vamos lá. Esse primeiro momento aqui a gente está enviando os dados, aqui é só para a gente poder ver o nosso exemplo, né? Como é que a gente grava essa informação lá do lado do servidor, só para a gente poder saber os nomes dos campos, etc. Então isso aqui na verdade a gente não vai usar, né? Então o resultado está vindo aqui, ó. Então ele vai vir resultado e o valor, código mensagem e o valor, mensagem e o texto, código validação e o texto, né? Que é o que a gente usou lá do lado do servidor, tá? Então aqui vai vir um valor aí em letras, né? Sei lá, A, B, C, D, E, F, né? Vai vir algo mais ou menos parecido com isso daqui. Ok? Então a gente vai fazer a leitura desses dados. Bom, primeira coisa, vamos lá no topo, né? A gente vai vir aqui, ó, e vamos declarar as duas units que possuem aqueles métodos, aquelas classes que eu falei. Então, system. A primeira delas é a system.json.headers, tá? E a system.json.types, ok? Então essas duas aqui a gente vai precisar utilizar para usar aqueles métodos que eu falei, beleza? Então olha só, vamos fazer o seguinte agora. Aqui embaixo, né, depois que a gente fez a leitura, que foi lá no servidor e tal, a gente vai primeira coisa é verificar se foi executado com sucesso, né, para a gente poder tomar alguma ação e fazer alguma coisa, né? Só que para isso a gente vai ter que criar um pequeno loop para poder ler esses dados, né, que vão vir nesse formato que a gente pegou lá, né? Então a gente vai precisar aqui de algumas variáveis, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu já até tenho declarado aqui as variáveis, tá? Que são SR e a header. Essas duas variáveis a gente vai utilizar aqui, tá? Algumas delas foram usadas aqui como teste, então a gente não vai precisar. Nessas daqui não é necessário, né? A gente vai precisar. Então basicamente a gente vai precisar aqui do SR, tá? Do tipo TXtHeader e do tipo TStringHeader e a outra TJSON-TXtHeader, tá? Muito bom, vamos voltar aqui embaixo. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colar o código fonte aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Então, depois a gente vai transformar isso numa classe em algum lugar, ok? Deixa eu só copiar aqui do meu lado, né? Ctrl C e Ctrl V.
Vamos só alinhar direitinho isso daqui. Isso aqui eu vou precisar. Então é só isso daqui. Eu vou dar um espaço aqui, né? A gente só vai precisar trocar aqui as variáveis, né? Essa daqui vai ser a nossa header, né? Então a gente trocou lá em cima. Então, header, ok? Beleza. E aqui eu vou explicar um pouquinho aqui como que tudo funciona, tá? Basicamente é o seguinte, ó. A gente cria uma variável do tipo tStringHeader que vai receber, né, a string propriamente dita. Então, quem que esse cara tem que receber? Tem que receber o sMensagem, tá? Então, ele vai receber o resultado lá do servidor, ok? Lá já em modo string, etc. Aí a gente cria uma instância aqui do header, né, que vai fazer o trabalho de leitura, né? E aí a gente faz um while dentro desse header, né? While header.read. Então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer essa nossa string, tá? E dentro dessa nossa string nós temos várias tags ali dentro, tá? Eu vou chamar de tag, na verdade ela não está no mesmo formato da tag do HTML, por exemplo, mas são tags que estão ali dentro quando a gente faz essa leitura aqui, né? Que a gente faz esse create e passa para ele lá a string. Ele cria como se fosse tags. Então a gente vai ter ali, por exemplo, se o nosso objeto JSON, né, a nossa string, possui um objeto JSON, então eu vou ter lá uma tag start object, eu vou ter uma end object, eu vou ter um start array, eu vou ter um end array, assim por diante. Então dentro desse arquivo, né, dessa variável, a gente vai ter uma estrutura, uma pequena estrutura ali dentro. E aí a gente consegue, através dessa classe, dessa variável aqui que está associada a essa classe, a gente consegue fazer a leitura dessas tags, ok? Então uma delas é a seguinte, a gente faz o read aqui, né? E a gente verifica. Se o reader, se o token, né, o tipo de token, o tipo da tag ali dentro, for do tipo property name, né? Então a gente faz uma outra verificação. Se o valor, né, dessa propriedade aí for igual a nome, então a gente faz alguma coisa. Então a gente recebe esse valor de alguma maneira, tá? Mas não é exatamente isso que a gente quer fazer aqui. O que a gente quer fazer, na verdade, é o seguinte. A gente vai ter que identificar, dentro desse percurso todo aqui, a gente vai ter que identificar quando a gente estiver passando pelo campo resultado, pelo campo código mensagem, pelo campo mensagem, para poder pegar o valor que está no seu par, né? E para pegar o valor do par, a gente pega utilizando aqui o header, né? Reader.value, aliás, desculpa, né? .path, tá? Esse .path é o que vem aqui à direita, né? O conteúdo do meu par. Então isso aqui a gente usou ali do lado do servidor, utilizando um add pair. Então esse é o nome do campo e esse é o valor, tá? Então a gente vai utilizar aqui essa informação. Então esse é o valor e esse é o nome do meu par, ok? Então aqui teria que ser, por exemplo, né, nesse caso, resultado. Então se o nome do par for resultado, então eu quero fazer a leitura do campo path, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer alguma coisa aqui do tipo show message path, né? Ou de repente eu poderia verificar aqui, se for resultado, então if header, né, reader.path for igual a sucesso, né? Então significa que ele conseguiu adicionar o dado lá do lado do servidor. Então é esse tipo de rotina que a gente vai precisar fazer na nossa aplicação do lado do lado do cliente para poder ler esses valores aí em formato string. Adriano, mas está muito complicado, né? Bom, a gente vai transformar isso numa classe depois. Né? A gente vai transformar em uma função, num método, né? Que aí a gente vai precisar passar uma ou duas linhas no máximo e a gente vai conseguir obter esse resultado. Isso vai ser muito legal, porque aí tudo que a gente precisar fazer de retorno do lado do servidor para a aplicação cliente, a gente faz nesse formato string, tá? Que aí a gente pode devolver para o nosso aplicativo cliente todas as informações que a gente precisar, tá? Então a gente vai criar um pequeno padrão aqui para fazer essa leitura, ok? Então eu vou só copiar e colar aqui para poder explicar o código para vocês. A gente vai fazer uma alteraçãozinha, né? Uma pequena alteração, tá? Então esse cara aqui não existe.
vamos lá. Dá um tab aqui, ó. Beleza, então basicamente é o seguinte, o nosso string header, né, o SR aqui, é quem vai receber a minha variável, né, que veio lá do servidor. Então eu vou pegar isso aqui, eu copiar, colar aqui, tá? Isso aqui vai ser uma receitinha de bolo por enquanto, né, na verdade. Esse JR é o nosso header que está lá em cima, tá? Você pode dar o nome que você preferir aí para a variável, ok? Em vez de eu fazer isso aqui, vamos fazer assim, né? Vamos utilizar aí os recursos do Delphi para a gente poder ganhar tempo, né? Então, olha só. Aqui, ó, o que a gente vai ter, né? Basicamente, isso aqui é o formatinho padrão que a gente tem, né? A variável header aqui, né? Ela vai receber aqui uma instância do JSON_TXT_header, né? Que, por sua vez, dá um create aqui utilizando a SR, né? Que é a nossa string header, que está vindo aqui na nossa variável. Tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai receber essa string e vai transformar num formato de leitura em texto em JSON, tá? Onde ele vai varrer essa string e vai criar as tags lá dentro, as tags do próprio JSON. Então, a gente, na verdade, ali dentro vai ter... se ele identificar que tem um objeto, ele vai criar um start object e um end object. Se ele identificar um array... Então ele vai criar um start array e um end array, e assim por diante. Então ele vai montar uma estruturinha interna onde a gente consegue depois fazer a leitura desses dados, tá? E a gente só tem uma forma de fazer a leitura. A gente vai ter que dar um while header, nome da minha variável aqui, .read, tá? E dentro dela a gente vai varrer esses elementos que ele vai criar para a gente, tá? Existem vários elementos lá dentro. A gente pode, por exemplo, nesse caso específico aqui da minha cola, eu estou fazendo o seguinte, ó, se o token type, né, se a tagzinha for do tipo property name, então faça alguma coisa. A gente não vai usar esse formato, a gente vai fazer diferente, né? Então, a gente vai fazer a leitura campo a campo. A gente sabe que esse nosso JSON está vindo, resultado, sucesso, código mensagem, 200 e assim por diante. Então, esse aqui é o nosso campo e esse é o nosso conteúdo, beleza? Ou seja, vamos lá fazer uma leitura rápida aqui. Eu vou só colocar um beguinho end aqui que me incomoda, mesmo que tenha apenas uma instrução, né? Me incomoda um pouco aqui deixar desse jeito. Então eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado. Basicamente o que eu vou fazer? Ele vai fazer a leitura desse formato, né? E aí eu vou verificar aqui, ó. Se o header, né, .path, que é esse cara aqui, ó, tá? O resultado, código mensagem, etc. Se o header.path for igual a resultado, então eu sei que eu estou lendo o campo de resultado, então eu vou querer saber, né, o valor que está dentro dele, ok? Então eu posso fazer assim, ó. Aqui dentro eu posso armazenar de repente aqui no S resultado, tá? Poderia fazer isso aqui, ó. 2 pontos igual, aí eu posso usar aqui ainda o header.value.toString, tá? Eu estarei lendo, né? Se eu utilizar isso aqui, eu vou ler o conteúdo que está à direita do meu par. Ou seja, o que eu posso fazer aqui, né? Se esse resultado for igual, .equals, né? Se for igual a sucesso, então a gente manda uma mensagem aqui de sucesso, né? Olha, conseguimos inserir o seu dado lá no servidor. Então, esse aqui é um formatinho bem legal que a gente consegue fazer a leitura tranquilamente, né? Obviamente vocês vão falar, poxa, mas eu vou ter que fazer isso em todos os lugares, né, e tal. Não, a gente vai criar um mecanismo, a gente vai criar depois ao longo do curso, a gente vai criar uma classezinha, né? Na verdade, uma classe não, a gente pode criar só uma função mesmo, lá do lado na nossa lib, né? Onde a gente passa pode passar a mensagem em si, né? E qual que é o par que a gente quer ler, né? O path e o resultado. Tá? Ou só o path, né? E aí a gente devolve o resultado. Então dá para fazer um monte de coisa legal nesse sentido. Para esse caso específico, né, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura, eu vou gravar essa informação aqui, ó, tá? Aqui em cima, né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó, diferente, né? Eu preciso dessas informações aqui, certo? Então eu vou copiar aqui tudo isso, né, e vou colar aqui, ó. Lembrando, né, estou usando aqui o Shift Alt para poder selecionar na vertical, né? Aí eu venho aqui, ó, só dou um colar, né? Ele vai colar todo mundo que eu copiei ali. Tem uma sujeirinha, claro, né? Mas não tem problema. Vocês já vão entender o que eu quero fazer aqui, ó. Olha só. Então eu vou ter essas informações aqui, ó. Só vou colocar S de string na frente, né? Então S código mensagem, S mensagem, tá? E S código validação. Nesse caso específico, ele tem essas informações, ok? Muito bom, né? Vou dar um espacinho aqui. 2 pontos. Tudo isso aqui é do tipo, né, string, certo? Olha só que beleza, né? Então, se a gente colar aqui, ó, temos aí todo mundo, todas as variáveis que eu vou precisar utilizar na minha aplicação, tá? Mensagem retorno, né? Porque a gente já tem uma mensagem ali em cima, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. E a gente vai armazenar todas essas informações durante a leitura, né? Vamos lá, ó. Não vou precisar de tudo isso aqui, não, né? Não precisa disso aqui, tá? Beleza. Então, vou colar aqui. O resultado eu já tenho, né? E vou pegar aqui, ó. Vou repetir isso, né? Vai ficar escroto no começo, né? Vai ficar bem esquisito, mas como a gente vai criar uma classe depois, né? Uma função, depois isso vai ficar bem fácil da gente trabalhar, né? Então, isso aqui... perdão. Poderia, né? Poderia fazer isso aqui também, não tem problema nenhum. Ó. A gente faz assim, ó. Tá? Para ficar mais elegante um pouco o código, não tem problema. A gente faz isso aqui. Esse cara, 2 pontos igual. Aí a gente pega o retorno dele, né? Ok, aqui. Beleza. O próximo é o mensagem. É esse cara aqui, né? Então vamos repetir aqui também. Tá? Só que esse aqui é o mensagem, né? Ok? Show! Dá um pouco de trabalho a primeira vez, mas não tem problema, né? E por último aqui, ó, vamos copiar esse cara aqui também. E esse vai ser o código validação, tá? Perfeito. Então tá bem legal aqui, bem explicadinho, né? Acho que não vai ter muita dificuldade a gente entender. Então vamos só apagar aqui essa cola que tá mais para baixo, né? Essa colinha aqui nossa, tá? Esse aqui, esse end sai fora, não tem mais ninguém. Então basicamente é isso aqui, ó. Eu vou fazer a leitura do meu JSON, né? Então se o resultado aqui, né? Se o meu path for igual a resultado, então eu leio o valor dele na variável resultado. Se for código mensagem, eu leio no código mensagem, assim sucessivamente, ok? Libero todo mundo de memória, né? Evidentemente, aqui pra gente não ter problema nenhum, tá? E aí aqui, ó, no final das contas, eu vou fazer o seguinte. Se esse resultado for igual a sucesso, então faça alguma coisa. Se não, eu vou mostrar uma mensagem, alguma coisa do gênero, né? Então vamos colocar aqui como show message. Ocorrer um erro, né? Então vamos colocar direto a mensagem aqui de erro, que é o mensagem de retorno, tá? Então vamos colocar esse cara aqui, ó. Sem choro nem vela, né? Se for resultado, então mesma coisa, na verdade, né? Porque eu vou ter lá uma mensagem do lado do servidor que, se for sucesso, né, usuário cadastrado com êxito. Então eu vou exibir essa mensagem do lado do meu cliente, do lado da minha aplicação cliente, perfeito? Então vamos rodar isso aqui com breakpoint, só para a gente poder testar isso, né, verificar se vai dar certo e tal. Bom, a gente já tem aqui um usuário, né, o José da Silva com 0000, né, e tal. Então a gente vai testar esse cara aqui, beleza? Então vamos lá, ó.
Vamos executar aqui com o breakpoint. E vamos ver se não dá nenhum erro pra gente, né? Então, eu vou usar os mesmos credenciais, tá? Só que José da Silva, tá? Vamos colocar aqui josé@dasilva.com.br. Vamos usar aqui José 123 e 123. O que vai acontecer? Vamos ver. Ele não vai conseguir provavelmente inserir do lado de lá, tá? Se a gente pegar aqui a mensagem já ao parar o mouse, olha só. Resultado, aviso, código da mensagem 300, mensagem CPF já cadastrado no nosso banco de dados. Então é isso que a gente quer que exiba lá embaixo, tá? Então ele vai vir aqui e tal, vai identificar, não tem o resultado, blá blá blá, né? Já pegou o resultado aqui, ó, tá vendo? Palavra resultado aqui, eu coloquei errado aqui, né? Tá errado aqui, a gente não pegou a variável errada aqui, quer ver? Vamos ver. Agora sim, ó, aviso. Ele vai passar 2 vezes aqui, na verdade, né? Então, beleza. Então, vamos deixar ele passar batido aí. A gente vai vir aqui para baixo, vamos dar um F9, né? Ele vai vir aqui para baixo. Qual que é o nosso resultado? É um aviso, tá? Então, ele não é sucesso, obviamente ele vai vir para cá. Qual que é a nossa mensagem de retorno? CPF já cadastrado no nosso banco de dados. Então, tá aí, ó, CPF já cadastrado no nosso banco de dados, ok? Vamos voltar, tem um errinho aqui, ele deveria dar um exit aqui, né? Na verdade, eu teria que dar um raise aqui, né? Para ele não ir para a tela anterior, posterior, teria que fazer isso aqui, ó, tá? Raise exception, e aí eu posso mostrar a mensagem de retorno, tá? Que ele vai abortar todo o processo, né? Desse lado aqui, ok? Então isso aqui é uma boa prática aí de uso. Beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar esse cara aqui de novo, assim, eu vou executar novamente. Já tem o CPF, agora eu vou testar o usuário, né? Vamos colocar o mesmo usuário, CPF incorreto, no CPF correto, tá? Vamos colocar aqui, vamos ver se ele passa com 12. Olha lá, passou. É inválido, né? Então não vai deixar aqui. Vamos pegar um CPF qualquer, tá? Existe um site na internet, tá? Obviamente na internet, que ele gera CPFs aleatórios, tá? Então eu não vou revelar aqui o site, né? Para evitar problemas aí, né? De vários problemas, né? Então não vamos revelar aqui, tá? Vou pegar um qualquer aqui, ó. Ele executou, validou o CPF para mim. O meu nome completo, eu vou colocar A também, AIA aqui, né? Vamos colocar assim, ó, aia@a.com.br, ok? O usuário, eu vou colocar José, porque eu quero testar lá se ele vai deixar eu passar com esse CPF, mas vai acusar o meu usuário aí de forma errônea, né? Então, olha só. Resultado, novamente aviso, mensagem de retorno, nome do usuário já cadastrado no banco de dados. Então, vai executar, ó lá, não passou, ok? Vamos executar aqui, ó, diferente agora. Vamos fazer o seguinte, então vai ser esse CPF que eu peguei, né, o 249-654, qualquer, 340-99, tá? Beleza, aqui a, né? a.com.br, né? Vou colocar o nome de uma pessoa aqui, né? De verdade, Priscila, vai. Priscila Munhoz, sei lá, vou chutar um nome aqui, né? Usuário vai ser Priscila P. Munhoz, tá? A senha 123, 123. Vou executar, F9. F9, o que eu tenho de resultado? Sucesso. O que eu tenho de mensagem? Usuário cadastrado com sucesso. F9, tá aí, ó. Se eu for lá no banco de dados agora, provavelmente eu tenho um usuário Priscila. Perfeito, tinha dado um pequeno delay aqui no meu servidor, mas agora tá tudo ok. Perfeito, é isso aí, ó. Gravou Priscila Munhoz, P. Munhoz, o e-mail, tudo bonitinho, né? Então, a gente nota aí, né, que é perfeitamente possível a gente trabalhar com o REST, né, o envio aí de JSON de uma ponta para outra de uma maneira bastante
fácil, tá? Nas próximas aulas, a gente vai, aí, ao longo do período, na verdade, de aulas, né, a gente vai pegar esse trechinho de código aqui, vai torná-lo mais genérico, né, para que a gente possa utilizá-lo aí sem ficar digitando esse código toda vez, né? A última coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, quando for sucesso, né, em vez de eu fazer isso, eu vou dar essa mensagem, né, obviamente, e vou também atualizar aqui, por enquanto, né, por enquanto a gente vai atualizar esse carinha aqui, nós vamos colocar um label aqui dentro, tá? E a gente vai receber esses dados, né, via pelo nosso resultado do servidor, né? Então eu vou colocar aqui A, B, C, D, E, F, tá? Então vai ser assim, eu vou selecionar isso aqui, colocar centralizado, né? Vamos aumentar um pouco essa fonte, vamos colocar aqui uma fonte tamanho, vou colocar um bold, tamanho 14, talvez fique um pouco grande, vamos só ver aqui. Ok, aí beleza, tá ótimo. E a gente pode de repente colocar um white aqui, né? Aí, ó, perfeito. Ainda dá para aumentar um pouco essa fonte, colocar aqui uns 22, 28, acho que 28 tá bom aqui. A gente pode aumentar um pouco, tá? E colocar também centralizado aqui, né? Beleza, tá? Então tá aqui, ó, ok? Beleza, toda vez então que ele atualizar, a gente vai atualizar aqui com as letras, né, que vierem do servidor, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, eu já tenho ele nesse cara aqui, né? Então basta a gente pegar ali aquele label, LBL código, eu não dei o nome para ele ainda, ponto text, 2 pontos igual a esse cara aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar um format, esse cara, e a gente pode fazer o seguinte, melhor, né? Não vai dar, a gente vai ter que, eu já estou recebendo ele aqui, eu vou dar um copy do código de validação, tá? Da posição 1, 3 casas, então os 3 primeiros caracteres, mais um tracinho, mais outro copy aqui da 5ª posição, 3 caracteres, né? Aqui, ó, 5ª posição. Por quê? Vamos lá, né? A, B, C, traço D, D, E, F, né? Então vai ficar desse jeito aqui. Então, o que a gente tem lá, na verdade, a gente vai receber desse jeito aqui. Então, posição 1, 2, 3. Posição 4, 5, 6. Então aqui está errado, né? A gente vai ter que colocar o 4 aqui, tá? Beleza? Vamos deixar como exemplo aqui, ó. Ótimo, vamos fechar esse cara. Vamos verificar aqui, vamos dar o nome para nosso LBL, né? Name, aqui, ó. Tava na memória ainda aqui, ó. LBL código, tá? Beleza, vamos ver se funciona? Então vamos novamente aqui, ó. Vou gerar um outro CPF diferente, né? Nesse site aqui que eu falei, eu não posso revelar o nome. Vamos executar com... executar ele com... aqui, ó. Esqueci aqui, né? E eu não coloquei o copy, né? Aí, ó. Agora sim. Tá? Ainda tem erro? Então tá faltando um parênteses, tá? Tem um parênteses a mais aqui, ó. Um parênteses aqui, beleza, e outro parênteses aqui. Agora eu acho que ele vai retornar e vai executar pra gente. Perfeito. Vamos executar e esperar ele abrir. Vamos lá, arrastar ele aqui pro meio. Novo cadastro. Vamos pegar aqui 852 773 878. Vamos colocar aqui Pedro Soares. O e-mail dele vai ser psoares@gmail.com. Próximo, vamos colocar esse cara aqui como P Soares, o nome dele, né? Aqui a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vamos lá, clicar aqui, vamos ver se ele executou.
F9, F9, F8, executado aqui, ó, sucesso, o código de validação ABCDEF. Será que foi uma coincidência? Vamos lá, vamos dar um F8 aqui, ó. Vai executar pra gente, bonitinho, usuário cadastrado com F9, ABCDEF, né? Então ele gerou pra gente aí a validação, né? E vamos ver se ele cadastrou lá pra gente o nosso usuário. Muito bem, vamos abrir aqui. Ele já executou aqui, ó, tá? Já criou pra gente aqui o Pedro Soares, né? Vamos depois olhar, né? Eu vou olhar a função aqui, né? A gente vai olhar a função direitinho, como é que ela gerou lá o código do lado do servidor, tá? Para que a gente possa, então, ver se não tem nenhum errinho, para evitar esse tipo de coisa, né? Gerar em um código mais aleatório, né? As letras mais aleatórias, tá certo? Então, vou só apagar aqui esse código que está gerando desse lado, né? E a gente já viu aqui que a gente consegue, então conseguimos fazer a montagem completa aí no nosso cadastro de usuário, né? Cadastrando no banco normalmente. O que a gente vai precisar fazer depois é somente fazer com que ele retorne, né, da aplicação do cadastro de usuário aqui, né, direto para a nossa tela de login, ok?